Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Você já meditou sobre a sua vida espiritual? Sobre realmente você mostrar a Deus o que o seu coração na realidade é? A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional, com entendimento, ou seja, nós devemos saber o que estamos fazendo e tem que ser com a razão. Você já leu a parábola do bom samaritano? E nesse vídeo nós queremos falar um pouco sobre essa passagem bíblica muito interessante que vai mostrar algumas realidades para mim e para você. Fique conosco após a introdução e receba a bênção da palavra do Senhor. Novamente a paz do Senhor, uma palavra de Deus ao seu coração, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 37, que diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse que o que está escrito na lei, e como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou a pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-os sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Meus irmãos, a parábola do bom samaritano, ela é importantíssima nós lermos, fazermos a hermenêutica e aplicarmos na nossa vida. Eu aprendi que a palavra de Deus sem aplicação para a minha vida, ela não vai ter resultado algum, tá? Vai ser uma palavra morta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando eu aplico na minha vida para melhorá-la. Essa parábola, ela vai se originar de uma pergunta que o intérprete da lei, um tipo de advogado e também religioso, que buscava na realidade testar Jesus. Lucas 10, 29 vai dizer: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Buscando responder a essa pergunta, Jesus vai contar uma história. O cenário dessa parábola é o caminho entre Jericó e Jerusalém, ou Jerusalém a Jericó. Um homem viajando por esse caminho veio a ser interceptado por bandidos e depois de o roubarem, ainda deixaram gravemente ferido.
E 3 personagens são inseridos nessa história do homem que foi assaltado. Eles são inseridos por Jesus nessa história: um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita eram religiosos. Esperava-se deles que fossem praticantes da palavra de Deus, pois conheciam a palavra de Deus e eles sabiam o que tinham que fazer. Já o samaritano era considerado pelos judeus como uma pessoa de segunda qualidade, indigna, pois eram inimigos dos judeus, eles entre si eram inimigos. E o detalhe da história é que o sacerdote e o levita, eles nem vão ligar para o homem que acabara de ser assaltado e agredido, mas o samaritano faz de tudo para salvar a vida desse homem. E aí eu quero entrar num contexto cultural e também bíblico, o que significava e o que significa até os dias de hoje ser sacerdote. Primeiramente, nós vamos separar a história em 3 momentos, a história bíblica. Nós vamos separar num primeiro momento, num tempo antes de Moisés. Nesse tempo, antes de Deus ter dado ao povo a lei escrita, a Bíblia vai mencionar que já havia sacerdotes, mas com poucos detalhes. Hebreus 7:1 vai dizer que porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Não se sabe muito dos sacerdotes nesse tempo, mas eles eram religiosos que guiavam o povo na direção do que se sabia, certamente por revelação especial de Deus e para que o povo fizesse a vontade de Deus na época. Num segundo momento, nós vamos ver o sacerdócio dentro de uma instituição de cargos feitas por Deus através da lei de Moisés. Os primeiros sacerdotes foram Arão e os seus filhos. Arão ocupou o cargo de sumo sacerdote, uma espécie de chefe, e os seus filhos o cargo de sacerdote. A função deles era servir como líderes no culto a Deus. O sacerdote era um tipo de mediador entre Deus e os homens. Alguém que ligasse a ponte, ligasse a conversa entre os homens e Deus. Visto que os homens pecaram e destituídos da glória de Deus foram, então Deus estipulou na lei um culto religioso e ali tinha a classe dos sacerdotes. O serviço do sacerdote, o principal serviço, era levar a causa do povo diante de Deus e trazer também a resposta de Deus para o povo. Esse era o principal. Sua função era de oferecer sacrifício, de orar em favor do povo. Essa forma de sacerdócio foi praticada no tabernáculo e também no templo de Jerusalém. E num terceiro momento, nós temos então a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, e os sacerdotes então deixam de ser mediadores e dão lugar a um mediador perfeito entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ainda não há mais necessidade de sacerdote nos dias de hoje, no molde do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a menção de que todos os cristãos são sacerdotes, no sentido de que, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao trono de Deus. E a Bíblia vai dizer: aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versos 5 ao 6. 1 Pedro 2 e 5 vai dizer: e também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casas espirituais para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Atualmente, não há necessidade de sacerdote nos moldes do Antigo Testamento. Os líderes atuais, nos dias de hoje,
Tem, mesmo que algumas denominações ainda tenham chamado sacerdote, né? Os líderes atuais têm a função principal de nos liderar, pastorear-nos na direção que mostra a palavra de Deus. Agora, o que significa levita? Sacerdote, nós já compreendemos, e levita, o que significa? No Antigo Testamento, o povo de Israel era formado por tribos, e essas tribos descendiam dos 12 filhos de Jacó. Uma das tribos era a tribo de Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó. Todas as pessoas que faziam parte da tribo de Levi eram chamados de levitas. O nome levitas também veio a ser aplicado aos homens que ajudavam os sacerdotes no serviço do tabernáculo e mais tarde no templo construído por Salomão. Número 1, versículo 50 vai dizer: mas incumbe tu os levitas de cuidar do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Os levitas, eles tinham a função do sacerdócio dada por Deus para eles, por meio de Arão e os seus filhos. E executavam o louvor sendo cantores, instrumentistas. Isso acontece, você vai entender lendo a história de Davi. Davi vai organizar ou reorganizar a questão dos cânticos, né, no templo, e ele, através de Amã, Asaf, Jedutum, ele vai montar um coral no templo. Então você vai ver que ali os levitas faziam toda a questão do coral, o canto, o tocar instrumentos. Não podia ser pessoa de outra tribo, mas da tribo dos levitas. E faziam também a arrumação, a manutenção do tabernáculo e do templo. Eles atuavam também como guardas, como porteiros, como padeiros, enfim, tudo que era relacionado ao que era realizado no tabernáculo e no templo era de responsabilidade dos levitas. Era proibido que alguém de outra tribo fizesse esse trabalho, pois era designado por Deus essas funções aos levitas. 1 Crônicas capítulo 9, verso 26 vai dizer: porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o seu cargo a câmara e os tesouros da casa de Deus. 1 Crônicas capítulo 15, verso 22 vai dizer: Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Os levitas mais famosos na Bíblia são, logicamente, Moisés e Arão, que era da tribo de Levi e ainda serviu como primeiro sumo sacerdote no tabernáculo construído lá no deserto. Não há menção de levitas na igreja de Cristo, encabeçada pelos apóstolos lá nos primeiros anos da igreja primitiva. Hoje, todos nós somos chamados para servir de alguma forma, de acordo com o dom que nos é dado por Deus. Tá? Agora, o que significa ser samaritano? Para entendermos quem são os samaritanos, precisamos voltar um pouco no tempo, especificamente no tempo que é citado no livro de 1º e 2º Reis, sobre o comando de Saul, depois de Davi e também Salomão. Israel permaneceu unido por cerca de 120 anos. Cada rei reinou 40 anos e manteve a nação unida. Após a morte de Salomão, porém, vai haver uma ruptura, um rasgo em Israel, e Israel vai vir a se dividir. Eu não vou me ater na história do filho de Salomão, Roboão, que através de conselhos mal dados, ele vai oprimir o povo, e o povo, então, as 10 tribos do norte vão se separar, montando a nação de Israel no norte, com a sua capital Samaria, e no sul vai ficar as 2 tribos do sul, a tribo de Benjamim e de Judá, e vão montar então a nação do sul, chamado Nação de Judá. Os samaritanos, eles são habitantes da região de Samaria,
Mas na realidade os samaritanos são uma mistura dos povos sobreviventes da destruição de Israel pela Assíria em 721 a.C., com povos trazidos pela Assíria de fora. E os descendentes dessas linhagens vão dar origem então aos samaritanos. Sempre houve, desde aquela época, quando Israel, no ano 721, foi praticamente varrida do mapa e foi levado muitas pessoas cativas para a Síria, encerrando ali a história de Israel do Reino do Norte. A partir daquele momento, os povos que vieram para aquela região vai criar uma rivalidade muito grande com o reino de Judá no sul. Fato que fez as tribos que habitavam a região de Samaria se fechassem cada vez mais e cortassem relação com o resto do povo, no caso de Judá. E o tempo foi decorrendo, as relações só pioraram, nunca melhoraram. Os samaritanos, habitantes da região de Samaria, criaram a sua própria religião e costumes, tá? Pouco a pouco foram excluindo-se da cultura judaica, formando a sua própria cultura. Os samaritanos acreditavam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. Eles não aceitavam nenhum outro escrito bíblico do Antigo Testamento. E no tempo de Jesus, pelos escritos dos evangelistas, essa rivalidade era muito forte, perdurava ainda essa rivalidade e era muito forte, muito ódio. Os judeus nem mesmo consideravam os samaritanos como israelitas autênticos, mesmo tendo eles o mesmo país. O diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana vai mostrar esse grave conflito entre eles. Se você notar pela fala da mulher samaritana, ela vai dizer para Jesus: então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. João capítulo 4, verso 9. E veja como os judeus, usando o nome de samaritano, se referiam a Jesus quase com um xingamento. João 8 e 48 vai dizer: responderam-se, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Infelizmente, ainda hoje, o conflito entre judeus e samaritanos ainda perdura. Numa escala menor, mas ainda existe. Jesus, nessa parábola, ele vai criticar não a questão do sacerdote, não a questão do levita, e também muito menos vai querer bajular samaritano. Jesus ele vai criticar a falsa religiosidade. A falsa religiosidade é um ato de apenas ter uma religião, praticar rituais ou aparentar ser um crente. É a hipocrisia, é a falsidade. O sacerdote, o levita, eles deveriam exercitar o seu amor por alguém que precisava, já que tinha o conhecimento da vontade de Deus. E Jesus tinha perguntado antes: o que é amar? E eles vão responder. Provavelmente, já que ninguém estava olhando, tanto o sacerdote como o levita, ignoraram o problema e desviaram o seu caminho, deixando aquele homem ali sofrendo. Mostraram como isso o quão distante eles estavam de um relacionamento sério com Deus e também com o próximo. O nosso relacionamento, ele não é só com Deus. O nosso relacionamento, ele vai ter duas partes. Uma parte que ninguém consegue ver, que é o seu relacionamento com Deus, e outra parte que todo mundo vai observar, que é o seu relacionamento com as pessoas. A inserção do samaritano, a entrada do samaritano nessa história, mostra que o status não vale nada no mundo espiritual. Os samaritanos tinham o status de odiado, de indignos, e o sacerdote e o levita tinham o status de santos. No entanto, a atitude de bondade desse samaritano mostra que isso realmente é o que agrada a Deus. O samaritano doou
completamente a sua vida ao homem que necessitava, empregando cuidado, empregando tempo, empregando dinheiro, e essa é a atitude que Jesus quer ver de mim e da tua vida. Em outras palavras, irmão, Jesus quer ver obras decorrentes de fé, e não fé vazias de boas obras. Tá? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Aprenda que vida espiritual, nós não vamos ser salvos por obras, nós vamos ser salvos pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas aquele que é salvo por Jesus através da cruz de Calvário vai praticar também boas obras. Tenha um bom dia, uma boa semana, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.